Agora, queremos pensar na obra missionária e dedicar este momento para refletir sobre a nossa responsabilidade para com missões. Já temos visto um pouco sobre isso, se os irmãos resgatarem na memória, a responsabilidade de Jesus na obra missionária, o nosso mestre, a responsabilidade de Filipe pela obra missionária, que foi um diácono e foi um missionário, que esteve ali pregando o evangelho, mas agora nós queremos pensar na responsabilidade de pode-se dizer, uma criança, talvez uma pré-adolescente. Essa categoria nem existia no Antigo Testamento, nem no Novo, mas talvez podemos imaginar que ela era uma pré-adolescente, e ela se sentiu responsável pela obra missionária, mesmo lá no Antigo Testamento. A obra missionária no Antigo Testamento era diferente da do Novo. Tinham os mesmos interesses, obviamente, falar do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, mas de uma forma diferente. No Novo Testamento existem os missionários, que estão indo às mais variadas nações proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas no Antigo Testamento o movimento era inverso. Havia uma nação, Israel, que foi preparada pelo Senhor para ser uma nação missionária, um luzeiro no meio das nações pagãs na Idade Antiga, para que as outras nações perdidas pudessem enxergar em Israel a luz do Senhor, e assim crescem no Messias, no descendente que viria no futuro morrer numa cruz pelos seus pecados. E por que esse método de missões no Antigo Testamento? Naquela época, pelo menos uma boa parte da história do Antigo Testamento, as cidades eram muradas. Então, não era como hoje, que você sai de uma cidade, entra na outra. Já no Império Greco-Romano era assim. Havia muitas estradas, você transitava por várias partes do Império Romano, ou pegava um barco e atravessava o Mediterrâneo, era relativamente mais fácil. Mas antes desse período greco-romano, no período que nós vamos observar aqui, o século IX a.C., era bem diferente. Era um período onde as cidades eram muradas e não era fácil uma pessoa sair de uma cidade para entrar na outra. Havia uma série de situações perigosas caso isso fosse necessário acontecer. Então, era bem mais fácil uma nação se destacar através da sua obediência a Deus, e o Senhor espalharia toda esta mensagem. Veja que isso aconteceu quando o povo de Israel saiu do Egito, um feito extraordinário, vencer Faraó após as 10 pragas, sair com o apoio dos próprios egípcios, ouro, prata e outras riquezas, e atravessar uma parte do deserto, abrir-se o Mar Vermelho. Tudo isso foi extremamente miraculoso. E isso chegou até os habitantes ali de Jericó. Tanto que eles desmaiavam de medo diante da nação de Israel, sabendo que eles estavam indo por aquela trilha. Então, como essa mensagem chegou até lá, nós não sabemos bem, mas o fato é que chegou. E Raabe creu que aquele povo era o povo de Deus e deixou seus deuses e serviu ao Deus de Israel. Tiago testemunha na sua epístola que Raabe foi justificada. E ela creu no Senhor por causa do testemunho de Israel. Perceba então que este era o método no Antigo Testamento. E hoje nós vamos observar em 2 Reis, capítulo 5. Hoje nós vamos observar em 2 Reis, capítulo 5, como um personagem quase que enigmático porque temos pouco sobre ela, foi responsável por missões. E vamos falar sobre a serva de Naamã, e compreender a obra do Senhor naquele contexto, em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Somos responsáveis pela obra missionária. E vamos ver no modelo hoje da serva de Naamã, como, com pequenas atitudes, nós podemos proclamar a obra do Senhor. Mas antes de ler esse texto, vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça nesse instante. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de servir a Ti, realizar a Tua vontade hoje à noite, glorificando o Teu nome. Ajuda-nos para que não só compreendamos,
mas tenhamos nossa vida transformada e percebamos que somos responsáveis pela obra missionária e mudemos de atitude e realmente nos engajemos no teu projeto. Te agradecemos por isso, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiro, vamos então observar 3 personagens nesse texto. Como é um texto comprido, nós, à medida que formos lendo os versículos, vamos percebendo estes personagens e como obra do Senhor, a mensagem salvífica chegou a cada um destes personagens. Primeiro, vamos perceber através da própria serva de Naamã. A serva de Naamã, ela proclamou a salvação através de uma atitude de amor. Olhem em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Nós conhecemos bem essa história. Naamã era um general de guerra. Quem governava sobre ele era o rei Ben-Hadad. Eles eram da Síria, cuja capital era Damasco. Há pouco tempo atrás, cerca de 5 anos atrás, do momento desse texto aqui, aconteceu a guerra chamada Sírio-Efraimita. E essa foi uma guerra muito complicada entre a Síria e o povo de Israel, reino do norte, já a nação dividida, tinha o reino do norte e o reino do sul, e o povo de Israel, que também era chamado de Efraim. E daí guerra Sírio-Efraimita. E então o período da guerra foi entre Ben-Hadad e Acabe. Você lembra de Acabe por causa da sua mulher, Jezabel, que foi terrível e levou o povo de Israel à idolatria. Então Israel, no período de Acabe, lutou contra Ben-Hadad. Acabe aqui já tinha morrido, Jezabel também, e neste momento do episódio da cura de Naamã, o rei era um dos filhos de Acabe, que também em breve morreria sobre o jugo de Jeú. Mas, olha o versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Houve a guerra. E depois da guerra, certamente, alguns ficaram cativos, tanto lá na Síria, como provavelmente também alguns ficaram escravos em Israel. Sírios escravos em Israel e alguns israelitas escravos na Síria. Certamente, esta menina, no mínimo, foi distanciada de sua família. E ela ficou com uma família estrangeira, como uma serva, uma escrava de Naamã e de sua família. Pela graça de Deus, ainda era uma família de condição que poderia mantê-la bem. Mas, além de tudo isso, ela era uma serva. Pode ter acontecido também que sua família foi morta na guerra. E ela ficou ali sob os cuidados de Naamã e de sua esposa. Perceba que, certamente, para essa mocinha, não foi fácil ficar sozinha numa terra estranha, sem familiares e com os seus inimigos, morando na casa dos seus inimigos. E aí a nossa imagem pode viajar e perceber como foi difícil para essa jovenzinha estar ali. E como foi essa guerra? Em que o nome dessa menina nem aparece aqui, mas como foi essa guerra em que essa mocinha foi raptada? Lá em 1 Reis, capítulo 20, versículo 1, fala um pouco, que foi exatamente o episódio da guerra onde essa jovem foi raptada. 1 Reis 20, verso 1, diz assim: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis e cavalos e carros, subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Então foi uma grande batalha. Além de Ben-Hadad, haviam mais 32 reis, fizeram uma coalizão para destruir Jerusalém. Lembra, Jerusalém, o reino de Israel. Israel, capital, Samaria. E o reino de Judá no sul, capital, Jerusalém. Agora, pule aí para o versículo 34 do mesmo capítulo. Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Ben-Hadad perdeu a guerra contra Israel e fez um acordo de paz.
onde ele deixou e permitiu haver comércio novamente de Israel lá dentro de Damasco. A Síria era um reino muito grande, então valia a pena comercializar com a Síria, visto que Israel ainda era um pequeno reino nesse período aqui. Fez-se aliança, estabeleceu-se a paz entre os dois reinos. No entanto, ainda assim, era uma situação um tanto delicada. E 5 anos depois, provavelmente, estava lá a serva de Naamã, na casa de Naamã e de sua esposa, servindo como escrava ali. E então, esta menina, ela tinha todos os motivos para odiar os sírios. Porque ou separaram ela de sua família, com certeza, ou por terem matado seus pais. No entanto, ela reagiu em amor e usou o método de Deus no Antigo Testamento e até nos Evangelhos para proclamar a salvação de Jesus. Era o método missionário daquela época. Olha o que ela disse, 2 Reis, capítulo 5, verso 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aí você pensa, não, o que ela está dizendo é somente que quer que Naamã seja curado. E então ela sugeriu que procurasse o profeta em Israel. Olha, isso aqui, talvez nós não imaginemos a ousadia desta menina. Porque ao dizer isso, ela estava dizendo para sua senhora: na Síria não tem profeta que cure. Na Síria não há Deus poderoso. Na Síria você não vai encontrar um profeta como em Israel. Lá em Israel é que tem um Deus, o único Deus. Lá em Israel é que tem um profeta que realiza maravilhas pelo poder deste mesmo Deus. Ao dizer essas palavras, com toda boa intenção, está implícito toda essa carga de mensagem. Porque nesse período, era assim que se proclamava o poder de um Deus, pelos milagres dos seus profetas. Então, quando um profeta de Deus realizava um grande sinal ou um grande milagre, como fez Elias e como fez Eliseu, e vai fazer aqui nessa nossa história, não era só a cura em si, não era só o ato social de fazer alguém ficar sem lepra, não era só isso. Havia muito mais por trás. E o que é que estava por trás? O Deus a quem esse profeta representava. E o que é que estava por trás? A mensagem do Messias. Era isso que estava por trás. Era a mensagem do Salvador. Raabe, voltando para o exemplo de Raabe, como foi que ela se converteu? Ela ouviu do poder de Deus abrindo o Mar Vermelho, ela ouviu do poder de Deus sobre Moisés nas 10 pragas, vencendo o Faraó. E como foi que ela se converteu? Tiago disse que ela foi justificada. Se ela foi justificada pela fé. Em quem? No Messias, no Senhor Jesus, que no Antigo Testamento não é chamado de Jesus, mas é o Filho de Deus, o descendente lá profetizado em Gênesis 3,15, que viria morrer pelos pecados da humanidade, daqueles que ele escolheu, e a fé era numa perspectiva para frente, futura, a fé daqueles que viviam no Antigo Testamento. Então, quando a serva de Naamã, dentro daquela cultura que eu tentei aqui rapidamente esboçar da antiguidade, essa cultura da antiguidade, quando ela sugere que Naamã vá a Israel, ao profeta de Israel, para ser curado de lepra, ela está dizendo que ele tem que crer no Deus de Israel. Esta é a ideia. Então, a menina foi ousada. O nome dela nem aparece, mas ela teve uma atitude de amor e uma iniciativa missionária aqui. Ela se sentiu responsável, apesar do mal que a Síria fez para a família dela, ela se sentiu responsável de apresentar um caminho que levava à possível salvação de Naamã. Depois de Ben-Hadad, o maior homem na Síria nesse momento era Naamã. Verso 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Naamã foi procurar o rei.
O senhor de Naamã era o rei. Ele só se reportava ao rei. Não tinha ninguém maior do que Naamã. Era um herói de guerra, mas leproso. E então falou o que aquela jovem disse, e o rei concedeu permissão para que ele chegasse até Israel. E aqui é um detalhe interessante. A mensagem que a jovem falou para Naamã, para a esposa de Naamã, e chegou até Naamã, ela foi sintetizada no verso 3. Mas é mais do que isso, como eu acabei de falar. E esta mensagem, por sua vez, depois de chegar em Naamã, já chegou no rei da Síria. E Naamã foi pedir ao rei da Síria permissão para ir em Israel ser curado por um profeta de Israel. Acabou de ter guerra entre esses dois países. Não estava tudo sarado. Eles estavam com a paz ali, política, mas muito frágil. E o próprio herói de guerra, que defendia os deuses da Síria, porque se ele perde a guerra, a vergonha são dos deuses da Síria, que defendeu as divindades pagãs da Síria contra Israel, perderam a guerra, e agora ele chega para o rei, que foi derrotado, e diz: eu quero ir lá em Israel, ser curado por um profeta de Israel. O que é que ele estava dizendo? Não há profeta na Síria que cure. O que é que ele estava dizendo? Que o Deus poderoso é o Deus de Israel. Isso era uma forma de proclamar a mensagem salvadora. E certamente no meio dessa conversa entrava a mensagem sobre o descendente, o Senhor Jesus Cristo. Percebemos a participação da serva de Naamã, que com a atitude de amor levou essa mensagem de salvação ao seu Senhor. Mas, como eu disse, vamos ver outro personagem. O primeiro foi a serva de Naamã. Outros personagens agora, um deles são os reis, né? Digamos assim, um grupo de personagens, os reis que reconheceram o poder de Deus. Um outro grupo de personagens dentro da nossa história. Olha o 2 Reis, capítulo 5 ainda, versículo 5. Respondeu o rei da Síria. Olha, Naamã pediu a permissão. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Por que ele levou tudo isso? Para presentear o rei de Israel e também para estar ali agradando ao profeta, porque certamente que era cultura de várias cidades, de nações daquela época, presentear ou pagar o profeta pelos seus serviços. Bem antigamente, lá em Números, do capítulo 22 até o capítulo 24, lembra da história daquele profeta da Mesopotâmia que foi chamado e pago? Balaão. Balaão foi pago para profetizar contra Israel. Isso já era um costume muito antigo. E era mais ou menos isso que Naamã achava que ia fazer. Eu vou pagar o profeta de Israel para ter a minha cura. E nós sabemos que não foi isso que aconteceu, né? O profeta Eliseu queria realizar essa cura, não quis receber, porque o objetivo dele não era ficar rico às custas do poder de Deus, mas o objetivo dele era proclamar a salvação do Senhor. E então, veja que o rei da Síria reconheceu que o profeta de Israel tinha poder e permitiu que ele fosse, ainda mandou uma carta ao rei de Israel. Versículo 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegado a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Essa mensagem, que começou lá com aquela jovenzinha, foi para a mulher de Naamã, para o rei da Síria, e está chegando ao rei de Israel, filho de Acabe, que era um rei mau, Jorão, que estava longe do Senhor também. E é interessante que aqui, como eles tinham acabado de ter uma guerra, certamente o rei de Israel, Jorão aqui, nesse período, ele estava muito desconfiado. Ele pode muito bem ter entendido que aquilo era uma estratégia militar para se infiltrar dentro de Israel e poder dar um novo golpe. Que história é essa? Um sírio, um general de guerra, vindo aqui pedir para um profeta de Israel o curar? Isso é história. Provavelmente esse pode ter sido o pensamento de Jorão. E ele ficou muito preocupado. E pelo texto parece que ele nem quis receber. Ele ficou realmente transtornado com o que acontecera. Jorão
não viu nisso a possibilidade, nesse evento, a possibilidade da salvação de um perdido. Ele não percebeu que ele poderia ser um instrumento, o próprio rei, recebendo Naamã, seria um instrumento de levar a salvação no nome do Messias, no nome do Senhor Yahvé, para aquele homem perdido e leproso. Ele viu como uma investida militar e ficou extremamente preocupado. O rei de Israel, esse rei, era filho de Acabe e de Jezabel. Pelos seus pais, você pode imaginar como era o seu reinado. Foi um rei terrível em Israel e reinou de 852 a 841 a.C., no século IX a.C., ou seja, há muitos anos, há muitos séculos atrás. A estrutura do livro, pegando aqui a estrutura do livro de Reis, o livro de Reis era um livro só. Depois, já num período, digamos assim, mais da Idade Média para cá, ele foi dividido. Primeiro Reis e Segundo Reis. Esse livro de Reis, quando ele é entendido como um livro só, ele tem uma estrutura literária muito interessante, que nós conhecemos como quiasma. E essa estrutura nos apresenta a parte principal do livro. A parte principal desse livro, o centro, foram os milagres de juízo e de misericórdia proferidos por Eliseu. O centro desse livro, a ideia principal estava exatamente nos milagres que Eliseu, o profeta de Deus, realizou. E os capítulos principais são do capítulo 2 ao capítulo 8, dos quais está o capítulo que nós estamos estudando. Então, quando você entende o livro de Reis, primeiro e segundo Reis, você sabe que o objetivo desta obra é falar dos reis de Israel, já no período de divisão. Mas não somente isso, mas é para ressaltar a vinda do descendente. E quando um profeta como este, Eliseu, realizava um milagre desse de curar a lepra, ele estava testemunhando do poder de Deus e da chegada deste descendente. O rei de Israel era para ser o grande pastor da nação de Israel. O profeta Ezequiel, quando fala dos pastores maus de Israel, lá no capítulo 34, ele não está falando de pastores como eu, pastor Jaime, nós hoje não. Ele está falando dos líderes políticos da nação de Israel, que deveriam ser os pastores da nação. Lá em Deuteronômio 17, diz como deve ser o rei de Israel. O rei de Israel deveria ser um pastor. O rei de Israel deveria guiar a nação de Israel para a comunhão com Deus. Mas a história disse o contrário. Poucos foram os reis tementes ao Senhor, mas os de Judá e os do reino do norte foram péssimos. Praticamente nenhum serviu bem ao Senhor, exceto Jeú, que foi aquele que matou a descendência de Acabe. Fora esse, todos os outros foram uma desgraça para o plano de Deus ali com Israel. E o que é que nós temos a ver com isso? Temos a ver que o rei de Israel e de Judá, eles deveriam testemunhar neles mesmos a pessoa do rei Messias que nós estamos esperando. Davi foi um destes. Tanto que quando chega no Novo Testamento, no primeiro sermão de Pedro, ele fala de quem? De Davi, quando vai provar e atestar a ressurreição de Jesus. Paulo faz a mesma coisa em Atos capítulo 13, convoca Davi para justificar e explicar para os judeus e gentios acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por que Davi? Apesar dos seus pecados, no Antigo Testamento, Davi foi um rei que tipificava o rei messiânico que nós também ainda estamos esperando, que veio como o Cordeiro de Deus, mas voltará como o leão da tribo de Judá. Jorão era para ser esse rei, que iria tipificar o rei Messias que viria, mas ele não foi. E ele não enxergou em Naamã a possibilidade de um pagão se converter ao Senhor Jesus Cristo. Então, segundo Reis, capítulo 5, verso 7, nós lemos assim: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Veja, ele estava com medo. Ele achava que seria mais uma guerra, era uma estratégia militar de Ben-Hadad para mais uma vez romper com Israel. Só que não era esse o grande objetivo.
E então no versículo 8, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Diferentemente de Jorão, Eliseu entendia muito bem o propósito da nação de Israel no mundo, proclamar a mensagem de salvação aos perdidos, como fala no Salmo 96, cantar a salvação de Deus para todas as nações da antiguidade deveriam ouvir da salvação que o Senhor ofertava pela graça de Deus, como pregou o profeta Isaías, em Isaías 55. Essa era a mensagem. O rei de Israel devia proclamar isso. Israel não devia ser uma nação que buscava riqueza ou dominar outras nações, não. Israel deveria ser uma nação estrategicamente bem colocada, até no aspecto geográfico, que iria expandir a lei de Deus. Tanto que Isaías profetiza no capítulo 2, que todas as nações virão ao Monte Sião para ouvir a palavra. E isso um dia vai acontecer. Isso um dia vai acontecer. Mas era para Israel estar fazendo isso. Esse era o modelo de evangelismo e de missões no Antigo Testamento. No entanto, o rei de Israel, o líder da nação, que tinha a responsabilidade diante de Deus para fazer isso, achou que não era dele a responsabilidade. Eu posso curar um leproso? Foi a queixa dele. Mas a questão não era só a cura de um leproso. Não era só isso. Por trás estava toda a mensagem do poder de Deus e da salvação no nome do Senhor. E Eliseu, homem de Deus, interviu e disse: há profeta em Israel, manda ele vir aqui. A menina estava certa, somente Eliseu poderia curar Naamã e pregar a mensagem de salvação a ele. Veja bem, começou com aquela menina. Poderia ter raiva dos sírios, mas ela teve amor. Falou da mensagem de salvação para a sua senhora e da cura da lepra. Esta mensagem chegou até Naamã, que foi ao rei da Síria, que foi ao rei de Israel, e chegou em Eliseu, para que Eliseu consumasse a cura e realizasse a pregação para ele. Vimos então dois personagens. Um, a serva de Naamã, que em amor agiu de modo a proclamar a salvação. Outros reis, tanto o rei da Síria como o rei de Israel, indiretamente ouviram a mensagem daquela menina. Mas nenhum dos dois reagiu positivamente em fé a esta mensagem. E então o terceiro e último personagem, que em um certo sentido é o alvo dessa história, está no centro do principal da mensagem do livro de Reis, entendendo o primeiro e segundo Reis como um livro só, é Naamã. Naamã e seus servos creram no poder de Deus. Olha o segundo Reis, capítulo 5 ainda, versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Olha a estratégia do profeta. Ele nem foi receber Naamã. Por quê? Talvez alguém pense assim, foi muita arrogância. Uma casa simples, os profetas de Deus moravam em casas simples no Antigo Testamento, vestiam roupas simples no Antigo Testamento. Estava lá o profeta Eliseu na sua casa, então chega Naamã. Você acha que Naamã veio só ele e 2 servos? Naamã veio com uma comitiva, trouxe ouro, prata, vestes. Ele não vinha sozinho, ele era um general da Síria, o segundo homem mais importante. Então ele foi com toda a sua comitiva, com toda a sua pompa, e chegou diante da simples e humilde casa do profeta Eliseu. E Eliseu nem se indignou em sair para recebê-lo. Certamente não havia arrogância da parte de Eliseu. Eliseu queria testar a fé de Naamã. Não era só a questão de ser curado, não era só isso. Era saber se ele iria ter fé, uma fé salvadora. Se Deus iria colocar esta fé no coração de Naamã. Essa era a questão. Porque senão Naamã poderia ir lá e simplesmente teria curado. Mas não é só a cura em si. Veja que o Senhor Jesus curou 10 leprosos, mas só um reagiu em fé e voltou grato. Os outros nem aí. Entendem? Então, essa era a estratégia de Eliseu. Naamã, a princípio, não entendeu. Olha o versículo 11.
Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Veja bem, por que me banhar no rio de Israel aqui? Tem rios melhores na minha terra. Mais uma vez, ele muito ligado à terra dele, estava ligado às suas divindades. Mas era isso que Eliseu queria, que ele rejeitasse as divindades idólatras ali e adorasse somente ao Deus de Israel. E então, a mensagem o atingiu através dos seus servos. Os servos de Naamã, muito amigos dele, começaram a conversar com ele. Olha o versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, olha a expressão, isso é muito relevante. Não eram só servos, não eram só oficiais. Eles eram uma família de militares poderosos na Síria, mas havia uma relação de família ali. E eles disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Até os servos de Naamã estavam sendo atingidos por essa mensagem e começaram a convencer o seu senhor a ir lá se lavar no rio. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Ele foi por causa do apelo dos seus servos, dos seus oficiais, ainda homem duro de coração, era um guerreiro, um general. E então ele foi, se lavou e ficou limpo. O profeta não fez praticamente nada. O nome do profeta nem sequer foi exaltado aqui. Eliseu ficou lá na sua casa, porque a obra é do Senhor. Era necessário que Naamã percebesse isso. Foi obra de Deus, não obra de Eliseu. Eliseu não participou em praticamente nada. Obra do Senhor, para quebrar aquele coração sírio, idólatra, deixasse as suas divindades e adorasse somente ao Deus de Israel. Era assim que se fazia missões na antiguidade. Era assim que se pregava a salvação no nome do Senhor e do seu descendente, o Senhor Jesus, no Antigo Testamento. Era diferente do Novo Testamento, mundo greco-romano, e certamente diferente de hoje. Diferente em que sentido? Na estratégia, na metodologia. A mensagem era a mesma. A mensagem era a mesma. A salvação era no Senhor Jesus Cristo. O mesmo método pelo sacrifício de Cristo na cruz. Só que aqui, crendo no futuro sacrifício do Senhor. E para nós hoje, crendo que esse sacrifício já aconteceu e foi suficiente para sermos salvos e estarmos no reino de Deus. E então, versículo 15, Naamã se converte e demonstra o seu arrependimento. Olha o verso 15, 2 Reis 5,15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Essa é a confissão de conversão no Antigo Testamento. Lembra de Ruth, moabita, lembra dela? Ruth, moabita, adorava os deuses de Moabe, mas ela conviveu com Noemi, os filhos de Noemi, o esposo de Noemi, todos conviveram ali. Não sei por quê. Deus matou o esposo de Noemi e os filhos, marido de Ruth e de Ofra. Uma voltou para Moabe, ficou em Moabe, na verdade, e outra foi com Noemi, Ruth. E o que é que Ruth diz? Ruth 1, 16, 17, versículo que é usado muitas vezes para casais, né? E até para namorados que querem reforçar ali o seu laço de amor. Mas ali não é palavra de um marido para um esposo, de uma esposa para um marido. É até estranho no nosso contexto, mas são palavras de uma nora para uma sogra. E o que é que Ruth diz? O meu Deus é o teu Deus. O meu povo é o teu povo. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer a tua terra é a minha terra. Essa foi a confissão de conversão de Ruth. Era assim que uma pessoa demonstrava que se converteu ao nome do Senhor, Deus de Israel. Certamente a mensagem do descendente fora pregada em algum momento aí,
Nós sabemos disso. Isso aconteceu agora com Naamã. Em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ele rejeitou os deuses sírios, porque ele creu no poder do Senhor. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, Eliseu, tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. E então no verso 17, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Outra prática de culto na antiguidade, de adoração, era holocausto e sacrifícios. Isso não acontecia só em Israel, não. Outras nações vizinhas a Israel também tinham suas práticas de culto de sacrifício. Era comum. Assim como nós hoje estamos aqui cantando e adorando ao Senhor, nosso Deus, outras religiões hoje, no mundo, também estão cantando e adorando as suas divindades, cada um com o seu estilo, mas também estão. Da mesma forma, haviam, como os sírios, os mesopotâmios, outros tipos de sacrifício de holocausto. E Naamã disse, eu não quero mais sacrificar a outro Deus. Então deixa eu levar 2 porções de terra aqui nos meus mulos. Mulos não, nas minhas mulas. Mulos mesmo, 2 mulos, ó. Interessante. Mas a verdade é que ele levou essa terra. E por que ele levou essa terra? Isso aqui é um dado de contexto da antiguidade muito interessante. Era muito ligada a ideia de uma terra ao seu Deus. Isso era muito forte. Hoje a gente não entende muito isso. Até porque a igreja ela foi criada para ser diferente de Israel. A igreja ela não tem terra. A igreja ela não tem rei. A igreja ela não se fixa uma nação. Ela não é uma instituição política como era a nação de Israel. A nação de Israel era uma instituição política. Tinha rei, tinha sua constituição, que era a lei de Moisés, tinha seu território, tinha um povo, tinha uma hierarquia política, tinha pena de morte. É diferente. A igreja não. A igreja é uma instituição que foi criada pelo Senhor para existir em qualquer lugar, em qualquer formato físico. Isso é interessante, né? Tendo pelo menos 2 líderes que a Bíblia indica, pastores e diáconos na igreja, tendo uma organização eclesiástica bem larga e ampla, de modo que as igrejas elas têm organizações diferentes e muitas vezes não estão indo contra a Escritura. A igreja pode ser debaixo de uma árvore, pode ser numa escola, a igreja pode ser no campo de futebol, a igreja pode ser em qualquer lugar. A igreja não depende do espaço físico, é totalmente diferente de Israel. Israel tinha que ter um templo. Israel tinha que ter os seus símbolos. Israel tinha que ter o sacrifício que tipificava a vinda do Messias, do Cordeiro de Deus. Só tinha um cordeiro que era morto constantemente pelos pecados dos israelitas. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado de uma vez por todas. Não precisamos mais matar cordeiros. E na antiguidade tinha a teologia da terra. Ou seja, Israel tinha sua terra. Aquela terra era do Deus de Israel. Se algum outro povo tomasse aquela terra, estava sendo testemunhado que o Deus de Israel era mais fraco. Essa era a ideia. E se eu vou adorar ao Deus de uma terra, tem que ser naquela terra. Eu não podia estar em outro lugar. Por isso que Daniel, quando ora voltado para onde? Jerusalém. Embora ele estivesse no cativeiro, longe da terra de Deus, ele entendia que a bênção de Deus estava em Jerusalém. E quando Deus decide levar o povo do cativeiro, significa que Deus estava rompendo temporariamente as promessas da aliança. Temporariamente. Depois, obviamente, eles voltariam. Para que o povo entendesse que só porque eu sou Deus de vocês, não significa que podem ser infiéis. Não. Eu prometi, fiz a aliança, Deus dizendo, é certo. No entanto, pisar fora da lei, haverá juízo. Só porque vocês são o povo de Deus, não quer dizer que também não vão sofrer o juízo por desobedecerem a minha lei. Essa era a mensagem do Senhor. Então, quando Eliseu diz isso, que quer levar essa porção de terra, ele está testemunhando que realmente se converteu. Não há outro Deus na terra que não o Deus de Israel. E agora eu quero me prostrar na terra de Israel. Só que eu não posso, porque eu tenho que voltar para a Síria.
E certamente, se Naamã começasse a proclamar a mensagem do Deus de Israel, ele ia ter muitos problemas ali. Não sabemos se ele teve ou não. Mas ele sabia que não ia poder voltar. Então ele já levou a terra. Certamente ele fez uma grande caixa de areia com aquela terra. E ali ele adorava o Deus de Israel. Ou prostrado naquela terra, ou sacrificando aqueles animais segundo a lei de Moisés. Parece estranho, mas não é. Lembra no Novo Testamento o etíope eunuco, que veio, na verdade, do nosso Sudão moderno, na antiga Etiópia. Ele conhecia a mensagem de Deus, ele lia o profeta Isaías, e naquele período, por causa da dominação greco-romana, o transporte foi muito mais facilitado, e a entrada em outras províncias, então ele vinha para Jerusalém para adorar o Senhor, sem nem saber da mensagem de salvação direito. Percebe? Então haviam muitas pessoas na antiguidade que eram atingidas pela mensagem de Deus, como foi aqui Naamã. E então ele pegou essas porções de terra para poder sacrificar ao Senhor o cordeiro na terra de Israel, mesmo distante de Israel. E olha o verso 18. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Ele estava explicando, Naamã, dizendo para o profeta, olha, eu vou voltar para a Síria, e o rei, sempre que vai adorar Rimom, a divindade síria, ele me quer que eu pegue ele pela mão. E eu levo o rei, talvez já tivesse mais velhinho, ou até doente, não sei, não sabemos, mas era Naamã que levava o rei para adorar Rimom. Só que Naamã não queria mais, porque ele se converteu aqui. E ele pede perdão ao profeta e a Deus, porque ele não queria fazer isso, mas ele vai ter que ir. É como um novo convertido, que acabou de crer no Senhor Jesus Cristo, e vai ter que tirar suas imagens daquelas divindades católicas da parede. Entende? Ou que vai deixar os símbolos do seu pecado. Me lembro de um colega que ao se converter, a maior luta dele foi destruir seus discos de rock. Bandas demoníacas mesmo. Não é mais ou menos não, muito demoníacas. E foi difícil para ele, porque eram os ídolos, os símbolos do seu pecado. Mas ele, graças a Deus, destruiu. Então, aqui estava um novo convertido no Antigo Testamento, se libertando das amarras da idolatria. Qual foi a resposta de Eliseu? Não, você tem que rejeitar toda outra divindade, nem que esteja pronto para morrer. Foi esta a resposta de Eliseu? Olha o versículo 19. Eliseu disse, vá em paz. Vá em paz. Com o tempo, Naamã não aguentaria. O servo de Deus, ele não aguenta viver no meio da idolatria. Alguma coisa iria acontecer. Não sabemos o que aconteceu, mas acredito que Naamã, um homem firme, um general de guerra, um homem curado da sua lepra e convertido pelo poder de Deus, servindo ao Senhor, causou diferença na Síria. Não sabemos a amplitude do ministério de Naamã, não é verdade? Um dia no céu podemos encontrá-lo lá no novo céu e na nova terra. Já pensou? E aí você vai perguntar ao general Naamã, e aí, como é que foi a continuação da história? O que é que você fez depois de ter crido no Senhor? Quantas pessoas você falou da mensagem? E como é que você falou para o rei o que aconteceu? O rei deve ter ficado impactado certamente. Naamã saiu leproso e chegou limpo. O rei deve ter... Rapaz, não sabemos. A Bíblia não trouxe essa revelação. Mas sabemos de uma coisa. A mensagem daquela menina foi extremamente poderosa. Um detalhe que ela falou para sua senhora moveu tantas pessoas, 2 reis, o profeta Eliseu, e chegou à conversão de um homem extremamente poderoso, pagão, que vivia lá na Síria, e nem sabemos a amplitude do ministério deste homem. Irmãos, assim como a serva de Naamã, nós somos responsáveis pela obra missionária. Nós podemos, com pequenos gestos, com uma pequena pregação, com um folheto,
com a atenção, o amor dispensado para com aqueles que ainda não creram, nós podemos levar pessoas a Cristo, ao arrependimento dos pecados, à confissão do Senhor como seu único e suficiente Salvador. Tenhamos fé de que o Senhor tem todo o poder para nos usar na sua obra missionária. Não diga que responsável é o missionário, o pastor, os líderes da igreja, não. Todos nós, à semelhança da serva de Naamã, e nem foi constado o nome dela nessa história, à semelhança daquela menina, nós somos responsáveis para levar o evangelho aos perdidos. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado por este momento, por esta bênção, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem destinado às nossas vidas. E te pedimos, Pai amado, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a termos atitude, a nos sentirmos responsáveis pela proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Capacita-nos, Pai, para fazer a obra que o Senhor nos destinou, nos dá força e sabedoria. Tudo isso te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.